para o nosso conteúdo, pessoal? Olha só, Lula sanciona novo salário mínimo. Vamos entender como seria essa questão, essa sanção presidencial e quais são os impactos dessa sanção presidencial para o novo salário mínimo, tá certo? Por isso que é importante você me acompanhar, por isso que é importante você estar aqui no canal. Todos os dias eu faço lives ao vivo para vocês, tá? Justamente para ter uma interação com vocês através do chat. Então, vocês vão colocando aí as dúvidas de vocês, eu vou respondendo na medida do possível, tá certo? Então, todos os dias tem lives ao vivo aqui para vocês, tá certo? Mas vamos lá, pessoal, olha só. Lula sanciona novo salário mínimo e também correção do imposto de renda. Vamos entender exatamente como foi isso. Olha só, após a aprovação do Senado da medida provisória que aumenta o salário mínimo para 1.320 neste ano e que estabelece nova política de valorização anual, além de corrigir a tabela do imposto de renda, o texto será sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta segunda-feira, dia 28 de agosto, em evento lá no Palácio do Planalto. Então, olha só, pessoal, o salário mínimo, né, teve o aumento este ano, foi para R$ 1.320. Porém, pessoal, como foi uma medida provisória, precisava passar por votação no Congresso e precisa da sanção presidencial. Se não acontecer isso, o que acontece? O salário volta para 1.302. Perde a validade da MP e volta para 1.302. Então, por isso que nós precisávamos acompanhar essa medida provisória, porque ela precisa agora da sanção presidencial, porém, está prevista, então, para acontecer hoje à tarde, 28 de agosto, lá no Palácio do Planalto, tá? Olha só, o texto aprovado prevê o aumento do mínimo e um índice que combina a inflação e a variação positiva do PIB de 2 anos anteriores, a partir de 1º de janeiro. O governo estima que o valor do salário mínimo será de R$ 1.421 já no próximo ano, considerando a nova política de reajuste. No entanto, o montante só será confirmado no início de 2024, após o cálculo da inflação de 2023. Olha só, pessoal, olha o que está falando aqui para a gente, né? Já tem uma previsão do novo salário mínimo para 2024. Mas tem que deixar claro aqui para vocês, significa que já está batido o martelo, significa que realmente já está definido que vai ser 1.421? Não, viu, pessoal? Ainda é uma previsão. Afinal de contas, precisa sempre medir a inflação do ano anterior. Então, vai fazer uma análise da inflação de 2023 para que se tenha o valor do salário mínimo para 2024. Mas, com a nova valorização do salário mínimo, já tem essa projeção feita pelo governo de que pode chegar o salário mínimo em 1.421 no próximo ano, tá? A mudança significa alta de 2,8% em relação ao valor do início do ano, fixado ainda no governo Jair Bolsonaro, de 1.302. O aumento do mínimo, ou seja, acima da inflação, era uma promessa de campanha do presidente Lula. A lei não altera apenas os vencimentos de quem recebe o piso nacional, mas também leva ao reajuste de diversos pagamentos. Então, olha só, pessoal, tendo o aumento do salário mínimo, ele não aumenta só para quem é aposentado, por exemplo, para quem é pensionista. Tem vários impactos quando acontece o aumento do salário mínimo. Então, vamos ver aqui o que muda, né? Olha só, o imposto de renda, por exemplo, tá? Isenção de cobrança de imposto de renda por quem recebe até 2.112 por mês. A segunda faixa, sobre qual incide a alíquota de 7,5%, também foi alterada, passando para o intervalo de 2.112,01
a R$ 2.826,65. Nesse caso, a parcela a deduzir do imposto de renda é de R$ 158,40. São cálculos, pessoal, que eu sei que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer. Então, eu vou trazer aqui para vocês mais detalhado, tá? Para que vocês possam entender. Então, por exemplo, o imposto de renda. Quem vai ficar isento de imposto de renda? Todas as pessoas que recebem até 2 salários mínimos, que neste ano corresponde a R$ 2.640 por mês, tá certo? Então, quem receber até R$ 2.640 por mês vai ficar isento do imposto de renda. Então, esse é um dos impactos com o aumento do novo salário mínimo, tá? Também depois pode impactar no abono do PIS/PASEP. Olha só, o abono salarial do PIS/PASEP é um benefício concedido a trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos. Quem receber a parcela do abono em 2023 terá o valor baseado no novo mínimo, ou seja, os R$ 1.320, tá? Então, também é impactado com o novo salário mínimo. Vocês percebem que, assim, toda vez que aumenta o salário mínimo, muitas outras coisas também têm um reajuste. Por quê? Porque seguem o salário mínimo. Pessoal que recebe BPC-Loas, por exemplo, qual que é o valor do salário para quem recebe BPC-Loas? Um salário mínimo. Qual o valor do salário mínimo? Neste ano, 1.320, e temos aí a projeção para 2024 de R$ 1.421, tá? Depois também, pessoal, olha só, nós temos aí outra situação que é impactada pelo salário mínimo, que é o seguro-desemprego, tá? Então, muitas pessoas que acabam perdendo o seu emprego vai dar entrada no seguro-desemprego, também tem essa questão de ser impactado, tá? Olha só, a primeira faixa do seguro-desemprego, benefício que garante assistência temporária ao trabalhador, dispensado sem justa causa, também segue o salário mínimo. Desta forma, o menor valor desse amparo também é 1.320. Olha só o que fala aqui. Ninguém pode receber menos do que o piso nacional, ou seja, o salário mínimo, tá? Outra situação, olha, essa daqui vocês precisam prestar atenção, porque muitas pessoas utilizam o que eu vou falar aqui e tem que ficar atento, que é o CAD único, tá, pessoal? Que é o cadastro único, é a porta de entrada de programas sociais do governo federal. Na concessão dos benefícios, o sistema considera como de baixa renda as famílias que possuem renda per capita, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo, faixa que em 2023 passa de R$ 606 para 660. Uma renda familiar total de até 3 salários mínimos, montante reajustado de R$ 3.636 para R$ 3.960. Então, vocês perceberam quantas coisas são impactadas com o aumento do salário mínimo, né? A gente pensa muitas vezes assim, só o aposentado, só o pensionista, né, que vai ser impactado aí com o aumento do salário mínimo. E não é. Temos também, para que vocês tenham ideia, as questões de indenizações judiciais. Então, sempre que você tiver uma ação na justiça e ela for pelo salário mínimo, por exemplo, né? Vai ser uma indenização de tantos salários mínimos. É sempre de acordo com o valor do salário mínimo atual. Então, por exemplo, R$ 1.320 em 2023. Se a sua ação, por exemplo, sair em 2024, tem que ser calculada pelo novo salário mínimo que vai estar em 2024, que, como eu trouxe aqui para vocês, a previsão é de um salário mínimo de 1.421. Aliás, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, pessoal. Olha só, vocês acreditam que o salário mínimo vai chegar em R$ 1.421 ou não?
Já coloca aí nos comentários, sim ou não, só para que eu possa ter uma ideia como está o pensamento de vocês. Eu torço para que realmente chegue até mais, né? Vamos torcer para que chegue até mais de R$ 1.421. Coloca aí nos comentários se vocês acreditam que em 2024, no caso, né? Eu estava falando 2021, né? 2024, perdão, vai chegar em R$ 1.421, tá? Eu torço particularmente para que realmente chegue neste valor, os valores dos salários, né? Não é só o salário mínimo. As pessoas que recebem acima de um salário também estão com salários defasados. Nós estamos ainda com uma inflação muito alta. Então, enfim, precisa muita coisa ainda mudar, não é verdade? Então, vamos torcer para que realmente isso aconteça e tenhamos aí um bom salário mínimo em 2024, tá certo?